Massa Coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. A gente vai dar uma pausa, torcedor, nesse quesito SAF, né? Para falar agora de campo e jogo, né, torcedor? Que é o mais importante, é onde gera a emoção do torcedor do Santa realmente para ver o time jogar. Mas após o jogo, a gente vai sim voltar a falar sobre esse assunto SAF, até porque a gente vai marcar cerrado nesse quesito aí, tá? A gente não vai deixar investidor liso querer assumir o Santa Cruz e tá complicando a vida do clube por conta de dinheiro que eles querem ganhar, tá? Mas a gente vai trazer esses outros fatos mais para frente após o jogo. Até porque, torcedor, não vamos deixar, né, investidores que não têm condições, investidores que são até piores do que os abutres, né? Muitos abutres que passaram pelo clube ao longo dos anos. Então, assim, trocar 6 por meia dúzia, a gente aqui não vai deixar não, e a gente vai estar na cola, tá bom, torcedor? Mas, após o jogo, né, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto SAF, que é um assunto complicado. Mas vamos falar de campo e jogo, campo e bola, tá? Porque começou o Campeonato Brasileiro da Série C e o Santa Cruz vai estrear nesta segunda-feira, dia 6, diante do Itabaiana. É isso mesmo, torcedor. A gente vai trazer alguns detalhes. Vamos trazer, né, possíveis... qual a possível escalação do Santa? Opção é o que não falta para o treinador Claudinei Oliveira. Vamos trazer a possível escalação também do Itabaiana, né? Inclusive tem alguns atletas que jogaram no Santa Cruz. E mais alguns outros detalhes, tem ingresso aí a partir de R$20. A expectativa não é de um público grande, todo mundo sabe, segunda-feira, 8 da noite, trânsito caótico em Recife, mas torcedor do Santa, né, quem puder ir, compareça, torcedor. Compareça porque o Santa Cruz tem muitas chances de conseguir o acesso nesse ano de 2026, torcedor. Mas antes, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações, torcedor. Na tua tela tá passando os nossos patrocinadores, né? A galera que tá sempre incentivando o trabalho do Cash Coral. Então, um abraço aí para todo mundo que incentiva o nosso trabalho. E se você quiser incentivar, é muito simples, é opcional, tem um botãozinho aqui, ó, no lado direito do teu vídeo aí, da tua tela. Seja membro, você clica aí e já começa, né? Faz o teu plano aí, torcedor, o plano que melhor se enquadra aí na sua condição, tá bom? Ó, se inscreva também, né? Tem um botãozinho aqui, né? Acho que é o lado direito ou o lado esquerdo. Tem um nome, inscreva-se, você clica aí e também ajuda a gente demais, torcedor. Ó, Santa Cruz e Itabaiana, né, torcedor? Santa Cruz jogou a última Série C em 2021, ano que foi rebaixado na lanterna, né? E está de volta, né, ao campeonato que dá acesso ao final do ano, caso o Santa Cruz faça um bom campeonato, para a Série B do Campeonato Brasileiro, campeonato esse, né, Série B, que o Santa Cruz não joga desde 2017, ou seja, Santa Cruz conseguindo acesso, fé em Deus vai conseguir neste ano 2026, em 2027 o Santa Cruz volta a jogar a Série B após 10 anos, né, porque a última foi em 2017, veja, torcedor, é muito tempo sem o Santa Cruz estar nessas divisões principais, né? Veja o mal, né, que causaram ao Santa Cruz ao longo desses anos. O Santa Cruz faz 5 anos que não joga uma Série C, volta a jogar na segunda-feira, né? E irá completar no ano de 2027 10 anos sem jogar uma Série B. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Aí veja, nos últimos 40 anos a gente teve 90% de muitos ex-presidentes e ex-diretores incompetentes. Aí agora o Santa Cruz, para se tornar SAF, vai ter que trazer investidores igual ou pior aos incompetentes que passaram no clube. Negativo. Aqui a gente está de olhos abertos. E aqui a gente vai fiscalizar, tá? Então,
inadmissível que fizeram com o Santa Cruz Futebol Clube, mas isso é águas passadas. Vamos focar no que interessa, né, torcedor? O time do Santa, né, o Santa Cruz, foi necessário, né, fazer uma reformulação nesse elenco aí, tá? Porque o campeonato pernambucano que o Santa Cruz jogou foi terrível. O Santa Cruz formou um time de 1.200.000 reais e não conseguiu fazer um bom campeonato pernambucano. Teve dificuldade para jogar contra adversários muito inferiores ao que o Santa Cruz condiz, né, em toda a sua história aqui no campeonato pernambucano. E aí foi necessário fazer uma reformulação, porque, como eu sempre falo, e sempre falei já em outros vídeos, se não é feita uma reformulação nesse time, se o Santa Cruz entra na Série C com o time que jogou o campeonato pernambucano, esse time do Santa Cruz ele seria lanterna de cabo a rabo. Eu não tenho dúvidas disso. Mas o Alex Brasil, junto com o Moisés, o Claudinei Oliveira, conseguiram contratar bons jogadores para jogar o Campeonato Brasileiro da Série C. E aí a gente vai esperar esse time da Liga. O Claudinei Oliveira tem que fazer esse time jogar. Opções ele tem. Peças qualificadas ele tem. Eu estava olhando os elencos, né, de todos os 20 clubes que vão disputar a Série C. E assim, torcedor, eu não vi nenhum outro elenco tão distante de qualidade do Santa. Eu vi um time bom assim para jogar o campeonato da Série C. O Caxias, embora tenha perdido para o Brusque, é um time que tem alguns jogadores experientes, né? O Brusque também, né? É um time que sempre joga Série C, muitas Série C, é um time até qualificado. O Guarani tem muitos jogadores também experientes, é um time rodado. O Paysandu também. Mas assim, nada de muito distante do Santa. Eu coloco o Santa Cruz ali, né? Dos 20 clubes, entre os 5 melhores, eu estou falando de elenco, de jogadores no papel. Eu coloco o Santa Cruz ali entre os 5 melhores e sem posição, tá? Primeiro, segundo, terceiro, não. O Santa Cruz está entre os 5 melhores elencos do Campeonato Brasileiro da Série C. E aí é o que eu sempre falo. Se esse time vai dar liga ou não, já é outro detalhe. Aí não depende mais da direção que contratou. Isso depende muito do Claudinei e também dos diretores. Por que dos diretores? E incluo também o presidente Bruno Rodrigues. Na questão de pagamento. Se o Santa Cruz conseguir pagar esse elenco que foi formado para jogar a Série C em dia, eu não tenho dúvidas que o Santa Cruz vai brigar forte para conseguir o acesso, torcedor. Classificam 8 nessa primeira fase. Depois são divididos 2 grupos de 4. E desses 2 grupos, passam 2 de cada lado e sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Elenco forte tem. Então basta dar condição. O que é dar condição? Estrutura para treino, né? Hotel bom para concentrar e pagamento em dia dos atletas e funcionários. Se conseguir isso, o Santa Cruz já tem meio caminho andado para retornar à Série B do Campeonato Brasileiro, torcedor. E aí, ó, os ingressos já estão à venda, né? A partir de R$20, né? O Santa Cruz até fez uma campanha aí, né? Alguns jogadores pedindo o comparecimento, né? Do torcedor. Eu acho, né? Isso aqui é o chutômetro, né? Do Diego Gondim. Eu acho que o público deve girar em torno de 10 a 15 mil torcedores. Para uma segunda-feira, para uma estreia de campeonato, na Arena de Pernambuco, em um outro município, de 10 a 15 mil torcedores, não é um público ruim, tá? Não é um público ruim. Por tudo que o torcedor do Santa Cruz passou no Campeonato Pernambucano mal, essa incerteza aí, né, dessa questão da SAF, embora tenha uma empolgação aí pelo time que foi formado, como a gente já descreveu aqui o time do Santa, né, esse time que foi formado, ou seja, eu acho que dá entre 10 a 15 mil torcedores. Então, não é um público ruim. Não é um público ruim. Sobre o time, né? Quem o Santa Cruz, quem o treinador Claudinei Oliveira vai escalar? Eu já falei, ele tem diversas opções, né? Aqui a gente está mostrando os jogadores que foram contratados. E em seguida, né, tem os jogadores
que ele pode escalar aí, né, torcedor? Então, assim, ele tem, para cada posição, ele tem 2 opções. Para cada posição. No gol, né? Ele tem 3. Thiago Coelho, Gabriel ou Rock Kennedy. Na lateral direita, ele tem o Thiago Enes ou Israel. Na lateral esquerda, Zé Mário ou Alex Juan. Na defesa, né, tem o Edson Miranda, tem o William Alves, tem o Eurico, tem o zagueiro também aí, né, que chegou agora, o Edson Miranda, que a gente já falou, ou seja, ele tem o Matheus Vinícius também, ou seja, para cada posição ele tem 2 ou 3 opções. Volante, né, para primeiro volante, ele tem Balotelli ou Léo Costa. Para segundo volante, ele tem Favela e tem o Silva. Para meia, tem Regis, Patrick Alain, William Júnior. Fabinho também, né? Um volante também que chegou há pouco. Pro ataque, ele tem Ronald. Ele tem o Everaldo, mas Everaldo não joga. Everaldo só daqui a 10 dias. Tem o Quirino. Tem o Thiago Marques. Tem o Marquinhos, né? Que veio do Maguari. Tem o atleta, né, que veio, o Newton, né, que veio do Camboriú, ou seja, o Claudinei Oliveira, ele tem muitas peças e peças interessantes para fazer esse time do Santa Cruz jogar. Então, assim, eu espero, né, que o Claudinei, ele vai utilizar o maior número de jogadores do qual foi contratado, porque ele teve 15 dias de treinamento, né, com a maioria dos atletas. Eu acredito que ele vai manter uma base de alguns atletas que aqui estavam, né? Eurico deve permanecer, Balotelli deve permanecer, o Alex Juan, né, deve permanecer. Na lateral direita eu acho que ele vai escalar o Thiago Enes. Acho que ele vai equilibrar aí, né, para o time não ficar tão desentrosado e tão ruim fisicamente. Eu acho que ele vai dar uma equilibrada. Mas deixa aqui teu comentário, torcedor, é muito importante, né? Quem vocês escalariam aí, né, com esse tanto de jogadores que foram contratados aí, manteriam a base do Campeonato Pernambucano. Escalava já muitos atletas desses que foram contratados, eu já disse, né? Eu, sendo o Claudinei, eu já escalava muitos atletas aí que chegaram agora nessa leva aí, porque o time do Campeonato Pernambucano é terrível. Sobre o Itabaiana, torcedor, Itabaiana tem alguns jogadores que passaram pelo Santa, hein? A gente tá aqui, ó, mostrando a possível escalação do Itabaiana, né? Que foi o último jogo que eles jogaram aí pelo campeonato, pela Copa do Nordeste. Mas o Itabaiana, né, tem o goleiro Jefferson, que não é o titular, mas o Jefferson que jogou no Santa, né, em 2022. Tem o Tarcísio que jogou no Santa também em 2022. É o Cal que jogou no Santa em 2021, né? O Cal tava naquele time que rebaixou o Santa para a Série D. O Cal tava nesse time. Lucas Bessa que tava no Santa Cruz no ano passado. Então, assim, tem alguns jogadores que passaram pelo Santa Cruz que tá nesse time do Itabaiana, né? Que levou uma traulitada de 3-0 no último meio de semana aí, né? Para Jacuipense. Então, assim, o Itabaiana, ele vem para Recife, né? Como franco atirador. Não espero o Itabaiana saindo pro jogo, dominando o jogo, não. Ele vem como franco atirador. Vai jogar por uma bola. E é um time... Quando vem jogar por uma bola é perigoso, né? Que joga no erro do adversário. O Santa Cruz, lógico, óbvio, jogando em casa. Apoio do seu torcedor. O Santa Cruz tem a obrigação de vencer o jogo e sair pro jogo. Obrigação de vencer, né? O torcedor também tem que ter um pouco de paciência. É um time novo que foi formado, esse time do Santa. Não espere espetáculo. Eu quero chegar na Arena de Pernambuco agora, segunda-feira, e ver o Santa Cruz ganhar de 4-5-0. Mas isso será possível? Será. Mas vai ser difícil. Espero que aconteça, mas é um time jovem, como eu estou dizendo, né? Um time jovem entre aspas, né? Um time novo que está em formação, né? Após esse jogo contra o Itabaiana, o Santa Cruz joga fora de casa, né? Contra a Confiança. E também o Santa Cruz joga 2 jogos fora, Confiança. E eu tô esquecido do outro adversário também, tá? Mas volta para jogar. O Santa Cruz pega o Confiança e Floresta. Esses 2 jogos fora. Joga com Itabaiana, Confiança e Floresta. Depois joga aqui na 4ª rodada diante do Amazonas. E aí esse jogo a gente já espera que seja no Arruda. Esperar aí, né? A incompetente comissão patrimonial concluir essas obras aí, né? Para receber o torcedor do Santa aí, um público até acima de 20 mil pessoas. Tempo vai ter. Não sei se eles terão boa vontade para fazer esse restante dessas obras aí, né?
para no mínimo ter 15 a 20 mil torcedores no Arruda diante do Amazonas. Mas é isso, torcedor, esses foram alguns detalhes que a gente passou, né, desse jogo entre Santa Cruz e Itabaiana, estreia do Santa Cruz, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, Santa Cruz de volta à Série C, após 5 anos, como a gente falou, né, a última participação do Santa na Série C foi em 2021, isso é vergonhoso demais, cara. Mas aí, vamos embora, né, o que tem ali agora, pro Santa Cruz conseguir o acesso. Time tem para subir, aí as coisas têm que acontecer fora do campo, como a gente já falou, torcedor. Deixa aqui o teu comentário, deixa o teu placar aí, de onde é que vocês estão assistindo o Cachoral, vocês vão pro jogo, de onde é que vocês irão, né? Vão sair de onde para ir pro jogo? Fala aí o bairro que vocês irão sair para assistir esse jogo do Santa. E agora a gente vai ver aí, né, mais outro trecho da coletiva pré-jogo do Claudinei Oliveira. Forte abraço, saudações tricolor, meu placar 3-0 Santa Cruz diante do Itabaiana. Forte abraço, saudações tricolores. Acho que foi amplamente divulgado, a gente pôde observar todo mundo. Mexemos em algumas situações táticas também. A gente tem agora esses dias para fazer o ajuste final, a sintonia fina, e esperamos que a gente tome as melhores decisões para a gente fazer uma grande estreia. Claudinei, como é que você avalia esse ataque do Santa Cruz, que no início da temporada era o setor mais questionado pela torcida e tinha alguns problemas? Para essa reformulação foi, sem dúvida, o setor com maior foco, né? Você até chegou a dizer que gostava muito de jogar com pontas rápidos e o Santa não tinha muitas opções para isso no elenco. Como você avalia e se você se sente confortável com as opções que tem satisfeito, melhor dizendo, com o que tem hoje no elenco para o setor ofensivo? Eu estou satisfeito, a gente trouxe, né, jogadores com essa característica, temos o Ronald, temos o Marquinhos, já tinha chegado, né, trouxemos o Nilton também, que fez um bom catarinense, agora chegando o Everaldo, porque a gente, se você for pensar nos jogos que eu acompanhei na semifinal, o Santa Cruz jogou sem extremo, né, jogou com o Vitinho de um lado e com o William meio que fazendo um falso ponta do lado oposto, né, o Patrick Elan por dentro. Então jogou sem ponta agudo, né, jogou quem fazia ultrapassagens laterais. De qualquer forma, você consegue jogar, você consegue ser ofensivo, você consegue ser efetivo, mas eu gosto de ter esse ponto. Eu acho que, independente do jogo, sempre é bom você ter um jogador para transição. Você vê, vou dar o exemplo do jogo do Brasil aí, o recente. O Brasil fez 3 gols em jogadas de transição, né? Então, talvez se o Brasil não tivesse aqueles jogadores com aquela potência ofensiva para correr para frente, talvez o jogo tivesse sido 0-0, porque a Croácia se defendia bem. Então, o Brasil usou o momento que a Croácia estava atacando o Brasil teve um contra-ataque, acho que foi um escanteio, uma bola parada, foi o lance do primeiro gol, o lance do pênalti foi do segundo gol, foi logo após eles fazerem o gol, estávamos organizados, o lance do pênalti no Hendrick, e o terceiro gol, outro contra-ataque. Então, importante ser jogadores potentes no ataque, que ataquem espaço, porque é muito mais fácil você fazer gol em transição e sofrer também em transição, porque quando o time está organizado ali, é mais difícil fazer gol. O cara estiver com 8 caras, 9 atrás da linha da bola, os espaços são menores. Então, por isso que eu falo que é importante ser jogador que ataque espaço, né? Porque se todo mundo vem para o pé, quer jogar a bola, jogar o jogo construir, vem só para o pé e não tem a profundidade, você tem dificuldade para atacar o adversário. Claudinei, é óbvio que a expectativa e a esperança da torcida, óbvio, era de uma estreia na Série C em casa aqui no Arruda. Isso aí não tem o que discutir. Mas levando em conta que por questões estruturais e tudo mais de logística, vai ser na Arena. Queria que você falasse da tua expectativa para mais uma vez a torcida fazer a sua parte, levando em conta uma segunda-feira, mas o que você espera da torcida, obviamente não sendo na sua casa, mas na Arena de Pernambuco, e aproveitar você também para convidar a torcida, apesar do dia, né, numa plena segunda-feira, ela se fazer presente e apoiar o time. Então, a gente tem que entender que não é o cenário ideal, né, mas assim, eu procuro gastar minhas energias com as coisas que estão no meu controle, né, aonde vai jogar não está no meu controle, infelizmente, se tivesse no meu controle o jogo seria aqui, mas não está, então tem as autoridades que têm que definir, né, o pessoal do patrimonial fazendo o seu trabalho também, procurando deixar tudo em condições, as autoridades têm que vir aqui dar o laudo, também ninguém quer fazer um jogo aqui, acontecer alguma coisa, algum acidente aí, ninguém quer, né, eu acho que não seria nem o caso, mas enfim, eu tenho que focar naquilo que depende de mim, eu jogar aqui ou não depende de mim, então o jogo é na Arena, a gente tem que trabalhar o time para jogar na Arena, se a gente começar a lamentar, até internamente, pô, que chato, não vai ser, você traz uma coisa negativa para o grupo, eu acho que o torcedor tem todo direito de estar chateado, né, queria ter um reencontro com a sua equipe aqui, na sua casa, no seu estádio, a gente sabe a quantidade de torcedores que tem aqui no entorno do Arruda, né? Muito, muito grande a quantidade de torcedores de Santa Cruz aqui no entorno, não só aqui, como, né? Na cidade inteira, no estado inteiro, a torcida de Santa Cruz é gigante. E assim, pedir alguma coisa para o torcedor, a gente só pede que aqueles que conseguirem ir para o estádio nos apoiem, né? A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que terça-feira é um dia de trabalho, né?
Os caras tem que sair de casa para trabalhar cedo, a gente sabe da dificuldade de jogar na arena, a gente pede para os torcedores, aqueles que puderem ir, que vão. Eu acredito que vai ter um grande número, eu não consigo ver o Santa Cruz jogando para pouca gente, é difícil, né? Jogo da Copa do Brasil, 9h30 da noite, tinha acho que 10 mil, né? O total devia ter umas 9, 10 mil ali, não sei o número exato. Então a gente pede que o torcedor que for nos apoie, né? E a gente entende aqueles que não puderem, a gente vai entender também. E vamos trabalhar para trazer o segundo jogo aqui, que é na 4ª rodada, a gente poder trazer aqui pro Arruda para a gente estar mais próximo da nossa torcida.